Notícias está de volta e agora aqui do meu lado nos estúdios, Maxwell Chagas, ele que é presidente do PSOL aqui na cidade de Guarulhos. Maxwell, seja bem-vindo, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, André, obrigado pelo convite, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aí pela Radar de Notícias. É isso aí, vamos muitos assuntos para tratar. Já deixando o recado antes que eu esqueça, senão a produção puxa minha orelha e depois os bastidores do Radar de Notícias ficam fervendo. A partir das 19 horas, nós vamos esticar a entrevista com o Maxwell para além das 19 horas, para que ele possa apresentar as ideias dele, falar sobre o que ele pensa sobre muitos assuntos. A partir das 19, portanto, você que está na TV Guarulhos, venha para o YouTube, para o Facebook, você pode acompanhar também pela nossa live do Instagram e quando vier para as redes sociais, sobretudo no YouTube, já chega deixando o like para que a entrevista com o Maxwell possa chegar para mais pessoas. Maxwell, vamos lá, quero começar perguntando para você o seguinte: qual a maior dificuldade de presidir um partido da envergadura do PSOL numa cidade como Guarulhos? O PSOL, na verdade, é um dos partidos que mais cresce no Brasil, né? Então, a gente é um partido que acaba discutindo pautas que nenhum outro partido quer discutir. Eu ouso dizer que o PSOL é um dos partidos que tem os melhores parlamentares hoje na Câmara dos Deputados Federais, que fazem de fato o embate, a luta, de acordo com o que a população brasileira precisa e de acordo com o que o estatuto e o que o partido se colocou em fazer nessa luta na sociedade. Então a gente não encara como uma dificuldade de presidir o partido, mas a gente encara como uma responsabilidade de fato de estar à frente de um partido que de fato discuta essas pautas importantes para a sociedade e de um partido que vem crescendo a cada dia mais e de um partido que cada vez vem se consolidando aí no cenário político nacional. E em Guarulhos também, acho que pela primeira vez em 2020 a gente conseguiu eleger um vereador em Guarulhos e a gente vem aí se consolidando cada vez mais para a gente acompanhar esse processo de crescimento. O pessoal cresce muito no Brasil, cresce muito em São Paulo e em Guarulhos não é diferente. A gente está construindo para que esse crescimento continue crescendo. O vereador eleito aqui é o vereador Edmilson Souza, que está sempre na audiência, sempre nos atende gentilmente. Em breve estará aqui conosco novamente. Aproveitando o gancho que o Maxwell coloca aqui para a nossa entrevista, queria que você fizesse o seguinte diagnóstico, falasse para a nossa audiência como que está a chapa do PSOL. Acho que é importante a gente já começar a entrar na questão da federação, PSOL-Rede, explicar para a audiência, nessa chapa, são candidatos dos dois partidos, quantos candidatos de cada partido, como que está essa chapa? E pergunto para você, Maxwell, quantos vereadores o PSOL pode fazer no pleito desse ano? Vamos colocar um pouco o que foi o PSOL em 2020. Em 2020 a gente tinha muita dificuldade, principalmente de montar a chapa. É um processo que o Edmilson sai do PT em 2019, vem para o PSOL. Eu não estava à frente ainda da presidência do PSOL, mas a gente ajudou naquele processo de organização de chapa. A gente podia ter até 51 candidatos a vereadores, a gente montou uma chapa com 31. Então, a dificuldade era muito grande de ter candidaturas. Inclusive, a gente teve que fazer algumas movimentações de tirar pessoas do grupo do Edmilson, entre assessoria e grupos de apoio, para serem candidatos, para a gente poder fazer o cálculo ali na matemática para a gente alcançar aquele quociente eleitoral que a gente precisava para poder eleger um vereador. Que não era fazer o quociente, mas chegar próximo do quociente, isso a gente sabia. Por isso que a votação do Edmilson cai bastante, mas a gente consegue eleger ele. Então, isso foi basicamente calculado por nós para poder chegar a eleger um vereador. Pela primeira vez, o pessoal elegeu um vereador em Guarulhos. Em 2024, o nosso quadro é diferente. Hoje, a gente teve que cortar pessoas que queriam ser candidatos pelo PSOL. Acho que o efeito Guilherme Boulos em São Paulo nos ajudou muito aqui em Guarulhos e acho que vai nos ajudar muito nesse processo eleitoral. Acho que a gente cresce muito o voto de legenda. Conseguimos formar uma chapa muito forte. A gente tem aí em torno de 8, 9 candidatos que fizeram acima de 1.000 votos em 2020, que vão estar com a gente agora. E temos mais ou menos mais uns 5, 6 candidatos que fizeram em torno de 900, 800, 700 votos. Então a chapa está muito bem montada, ela está muito bem organizada. Fora isso, a gente tem o Edmilson, que já é vereador, e temos a Janete, que foi para a rede, porque se soma o voto das federações. O PSOL sozinho, até então a gente tinha informação até o final do ano passado que a rede não traria nenhuma candidatura forte para disputar as eleições. E a gente preparou o PSOL para eleger 2 vereadores. A chapa estava muito bem montada para eleger 2 vereadores. Com a vinda da Janete, a gente ainda tem essa expectativa de eleger 2 vereadores pelo PSOL, mais a Janete pela rede, né? A ideia é que eleja 3 vereadores, a gente sabe que não é algo fácil, mas é algo possível. Tudo depende de como é que vai ser a votação da Janete, como é que vai ser a votação do Edmilson, porque a gente sabe que a votação do Edmilson cresce muito.
E o voto de legenda também nosso cresce. A gente fez quase 2.000 votos de legenda em 2020. A gente calcula aí que pelo menos a gente dobra essa votação de legenda por conta do efeito São Paulo. A gente vai ter um fator importante, o fator Lula. Você vai ter o Lula na TV, em vez de pedir voto por 13, pela primeira vez na história de São Paulo, vai estar pedindo voto por 50, por Guilherme Boulos, e isso tem um efeito muito grande aqui em Guarulhos. Então a gente acha que isso vai nos ajudar para que a gente possa eleger 3 vereadores. Vamos falar sobre Guilherme Boulos, cidade de São Paulo, já, mas como o Maxwell citou a vereadora Janete Pietá, eu vou perguntar para o Maxwell o seguinte, é algo que é sempre assunto aqui do Radar de Notícias e que eu percebo que a nossa audiência está sempre perguntando. Às vezes o Rabi vem aqui, aparece essa pergunta, quando o Edmilson vem aqui, essa pergunta aparece também, que é o seguinte, vamos explicar para a nossa audiência. Em tese, quando os partidos, 2 ou mais partidos estão federados, eles atuam como se fosse um corpo único, caminhando para a mesma direção. O PSOL está federado com a Rede Sustentabilidade e o PSOL, por exemplo, apoia a pré-candidatura do deputado federal Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores. Mas a vereadora Janete Pietá, da Rede, declara abertamente o seu voto, né, ela é aliada e também esposa do ex-prefeito Eloy Pietá, que está no Solidariedade. Então eu pergunto para você o seguinte, Maxwell, como fica esse imbróglio, como isso é tratado dentro da federação e mais, você na condição de dirigente do PSOL, enxerga algum risco jurídico por conta dessa divergência, pelo fato da Janete, em tese, pedir voto para um candidato que não é da federação? Assim, a federação ela foi criada antes das eleições de 2022, até 2020 não existia, né? É uma coisa que foi criada a nível nacional, um pouco para salvar os partidos da tão famosa cláusula de barreira, mais a Rede do que o PSOL, porque o PSOL passaria tranquilo pela cláusula de barreira, não teria esse problema. Então, foi mais mesmo para ajudar a Rede nesse sentido. Em Guarulhos, o que acontece? No final do ano passado, em novembro, nós fizemos nosso congresso municipal do PSOL, com quase 1.000 filiados e filiadas foram às urnas para poder votar na nossa chapa, inclusive eu fui reeleito presidente nesse processo. E logo após isso nós tivemos um congresso, onde foi tirado delegados. Nesse congresso o partido definiu o apoio à candidatura do Alencar. Comunicamos à Rede sobre esse posicionamento nosso, até então a Rede partiria pelo mesmo caminho. O que nos foi dito lá falou, não, de fato, a gente também vai logo mais fazer a declaração de apoio ao Alencar. O PT estava naquela definição, mas já tinha decidido pelo Alencar, e o Eloy não tinha saído do PT ainda quando nós definimos apoio à candidatura do PT. Porque como o Guilherme, em São Paulo, o PT automaticamente foi apoiar o Guilherme, indicando a Marta agora como vice-prefeita, em Guarulhos a gente tomou a decisão do seguinte, então a gente vai com a candidatura do PT, mesmo porque a gente tinha uma candidatura que era a Simone Carleto, foi candidata em 2020 a prefeita pelo PSOL, fez quase 10.000 votos aqui na cidade. Só que a gente, nesse processo, decidiu que acho que era melhor para combater, porque a gente para derrotar o Gucci, para derrotar a extrema-direita, fazer uma coalizão como foi feita a nível nacionalmente com a questão do Lula, em Guarulhos precisaria fazer essa mesma aliança, e era importante que o PT apresentasse a candidatura com condições de derrotar esse gutismo e essa extrema-direita em Guarulhos. Então, a gente acabou decidindo por isso. Referente à federação, isso a gente vai se decidir lá na convenção eleitoral, porque a gente não tem muito o que fazer, porque o pessoal hoje é maioria dentro da federação. A gente tem em torno de 86% da federação, porque a última resolução que saiu da Federação Nacional diz que o resultado eleitoral de 2020, você faz o cálculo proporcional ao que cada partido vai ter dentro da federação, então a gente tem em torno de 86% aqui. Isso vai se decidir lá na convenção eleitoral. Sobre a Janete foi deputada federal, é vereadora, acho que ela está muito bem assessorada sobre esse processo. O que o pessoal vai fazer? Nós vamos seguir a legislação eleitoral. O que a legislação eleitoral diz? A partir do momento que for formalizada a federação, aprovado na convenção eleitoral, a federação passa a ser um único partido. Então, o que nós vamos defender e o que nós vamos aprovar na convenção eleitoral é apoio à candidatura do Alencar Santana, deputado federal, à candidatura a prefeito em Guarulhos, que é o que nós definimos no nosso congresso. Não é a direção do partido, do pessoal que decidiu, foi o nosso congresso com mais de 1.000 filiados, e como a gente tem uma maioria dentro da federação, provavelmente a gente vai aprovar isso na federação.
E nós vamos seguir o que a legislação diz. Repito, a Janete foi deputada federal, é vereadora, ela deve estar muito bem assessorada nesse sentido. Eu só acho que venderam para ela um peixe e, na verdade, eles não conseguem entregar o que venderam para ela. Porque se o Eloy foi para solidariedade, eu não sei por que a Janete foi para a rede. O caminho mais natural seria a solidariedade, já que a gente já tinha tomado decisão de que a gente apoiaria o Alencar. Em nenhum momento a gente deixou isso em aberto. A gente já tinha tomado essa decisão. 19 horas em ponto, só fazer um encerramento aqui na TV. Você que nos acompanha pela TV Guarulhos, venha para as redes sociais. Ainda vamos levar a entrevista com o Maxwell, uma boa entrevista por mais alguns minutos. Aguardamos vocês nas redes sociais. E agora, de forma definitiva, apenas pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram, aproveito que você citou o movimento, a articulação do pessoal para derrotar o grupo político do atual prefeito Guti. Pergunto para você o seguinte, Maxwell, queria que você elencasse qual o maior erro da gestão Guti, das gestões, visto que ele teve 2 mandatos? Na verdade, um erro é difícil, porque ele teve vários erros, né? Mas eu acho que o principal erro que eu coloco aí, que eu acompanhei de perto, a gente teve em todos os atos, todas as manifestações, teve pessoas que se mataram, teve pessoas que morreu na fila para dar baixa na sua carteira de demissão de trabalho, foi o fechamento da Proguaru, quando ele demite mais de 1.700 funcionários. Eu acho que ali foi um erro que acho que o prefeito ele não deveria cometer e ele anunciou todo o período de campanha dele que ele não faria esse processo. Então isso mexeu com muita gente. Eu tenho amigos, pai de amigos meus que estava próximo de se aposentar, que acabou se prejudicando com esse processo de fechamento da Proguaru. Então, acho que isso foi um dos principais erros dele. Eu acho que não dá para você, como um gestor público, você governar para a população, você demitir mais de 4.700 trabalhadores e trabalhadoras que poderiam estar hoje com seus empregos, fazendo seu serviço e tocando as coisas. Então, acho que esse foi um dos principais erros dele. Teve vários, mas esse acho que foi um dos principais. Ainda sobre medidas polêmicas, projetos polêmicos, recentemente a Câmara aprovou o PL que falava ali sobre as diretrizes da adesão do município de Guarulhos ao plano de privatização da Sabesp. O Radar de Notícias esteve presente no plenário da Câmara em diversas sessões, vi o senhor lá na galeria, atuando com a militância. Pergunto para alguém que é contra o projeto e que estava ali lutando contra a aprovação do projeto, o que o senhor acha dessa aprovação? Qual o recado que fica quando se aprova esse tipo de matéria, principalmente num ano eleitoral em que isso pode ter reflexos na postulação dos candidatos? Veja, André, vamos pegar um exemplo do Rio de Janeiro, que acho que é um dos exemplos que mais colocaram. A água no Rio de Janeiro tem relatos que a água sai da torneira com mau cheiro, tem lugares que a água sai extremamente suja. Com espuma. Com espuma. Porque quando você privatiza a água, que acho que é um bem comum para todos, acho que é um direito de todos, o que a empresa visa? Ela visa o lucro. E qual é o sentido de você privatizar uma empresa igual a Sabesp, que é uma empresa que nunca deu prejuízo para o governo? É uma empresa que sempre deu lucro, deu muito lucro para o governo. Então, de se estranhar esse tipo de coisa. E países onde foi privatizada a água, eles estão tudo tomando de volta, tá? Restatizando. Então, eu acho que privatizar esse tipo de coisa, e se você perceber, privatizou a Sabesp numa semana, depois de 2 semanas anunciou um aumento já da água de 6%. E quando passar de fato para essa empresa privada, a água vai aumentar em mais 10%. Isso vai mexer diretamente no bolso das pessoas. Então, aquela pessoa entupiu um esgoto em frente à sua casa, que você ligava para a Sabesp ia lá com o caminhão, fazer aquela ligação, aquilo ali pode esquecer. O cara vai, mas no mês que vem na sua conta vai vir cobrado aquele valor. Precisa trocar o relógio de água, vai vir cobrado na sua conta também. Então, quando você privatiza a empresa, ela sempre vai visar o lucro, nunca a qualidade. E a água, a gente sabe que é uma coisa que mexe com o bem-estar de toda a população, uma questão de saúde pública. Então, por isso que a gente brigou, fomos para cima e covardemente, mais de 20, 27, 26 vereadores, eu não me recordo números, covardemente nem sequer fui lá falar contra ou a favor da privatização, sabe? E isso é um absurdo, você ter uma Câmara Municipal que simplesmente ajoelha para o que o prefeito faz, pelo que o governador do estado agora vem fazendo também, e para a gente isso é um absurdo. Então, a gente sempre vai defender esse tipo de absurdo, porque a gente quer sempre a melhoria e sempre o bem da população. Caminhando para a parte final da nossa entrevista, não poderíamos deixar de falar sobre a eleição propriamente dito.
voltando à questão do apoio do PSOL, o PSOL apoia o deputado federal Alencar Santana, pré-candidato pelo PT. Eu vou recorrer à última pesquisa do Paraná Pesquisas, vou trazer os números e vou pedir para você comentar. Na última pesquisa, que saiu no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira passada, os números são os seguintes. Eloy Pietá na frente com 26,5%. Na sequência, Jorge Wilson com 22%. Depois, Lucas Sanches com 10,1%. Na sequência, Alencar Santana com 8,5%. Márcio Nakashima com 8,4%. Brancos e nulos são 10,8%. Não sabe ou não responderam, 5,3%. Thiago Surfista, 5,5%. Valdomiro Ramos, 3%. A gente sempre faz a ressalva de que pesquisa é uma foto, é um retrato do momento, mas se a eleição fosse hoje, o segundo turno seria disputado entre Eloy Pietá e Jorge Wilson. Maxwell, pergunto para você o seguinte, o que o Alencar Santana precisa fazer para superar os adversários e chegar ao segundo turno? Qual o principal obstáculo? Primeiro que essa pesquisa ela foi feita antes da vinda do Lula aqui em Guarulhos, né? Ela foi pesquisada os eleitores antes da vinda do Lula. Ela estava a campo quando o Lula estava aqui. Então acho que ela não conseguiu ainda captar essa ligação mais direta, por mais que o Alencar é deputado federal, é vice-líder do governo do presidente Lula, tem colocado nas suas redes a questão do Lula sempre, mas eu acho que a vinda do Lula aqui, eu acho que agora vai começar a mexer um pouco nesse tabuleiro. E se você perceber, as últimas pesquisas que foram feitas, o Alencar é um dos candidatos que mais cresce. Porque o Alencar acho que começou lá o ano passado pontuando em 5%, 6%. Isso, exatamente. Hoje ele está com 10%. A Paraná Pesquisas, e aí olhando mais diretamente, se você pegar a pesquisa que eles fizeram em São Paulo na campanha do Guilherme, a CNN deu um resultado, a Folha deu um resultado muito parecido com o que vinha sendo feito, e a Paraná deu um resultado totalmente ao contrário do que as outras pesquisas apontavam. Eu acho que nesse momento, se tiver uma nova pesquisa, a gente vai entender esse crescimento do Alencar, porque eu acho que a vinda do Lula vai mexer com isso, eu acho que o Alencar tem feito coisas na cidade, acho que tem começado a caminhar, tem conversado com as candidaturas. Hoje tem 3 partidos políticos que estão diretamente com um pouco mais de 100 candidaturas não, 95 candidaturas a vereadores, pré-candidatos a vereadores que estão já conversando, o Alencar já tem ido nessa base, já tem conversado com essas pessoas. Eu acho que é um processo, eu acho que até o finalzinho de julho o Alencar vai estar muito próximo ao Eloy. Eu acho que o Eloy fez uma escolha errada, na minha opinião, quando você vai para um partido que é o Solidariedade, que é um partido que o Paulinho já declarou que é oposição ao governo Lula, está na base do governo do Tarcísio. Aí você traz para sua candidatura uma vice-prefeita do MDB, que é o partido do Ricardo Nunes em São Paulo, que está na base do governo. O marido da Fran, que é o Eli Correia, é secretário no governo do Tarcísio em São Paulo, então o Eloy acho que fez movimentações erradas. Ele vai acabar perdendo esse voto mais à esquerda, esse voto mais progressista, acho que vai começando a migrar um voto mais à direita, mas aí o voto à direita já está muito disputado entre o Lucas Sanches e o Jorge Wilson. Então acho que o Alencar, a tendência agora é crescer, eu acho que até o finalzinho de julho, o Alencar vai estar muito próximo do Eloy. Ele não digo que passe o Eloy, mas vai estar muito próximo do Eloy, para que a gente possa aí caminhar para estar no segundo turno. Eu creio que o Alencar estará no segundo turno. Para a gente entrar no assunto, Guilherme Boulos, eleição na capital. Aqui dando também voz à nossa audiência, né? O João Vitor Campos dos Reis, que está sempre aqui na nossa audiência, comentou o seguinte no YouTube. Maxwell, boa noite. Pergunto, aproveitando a menção do Boulos, em que pautas está havendo uma sinergia entre Guarulhos e capital? Como que está esse diálogo capital paulista, cidade de Guarulhos? A gente tem construído agora a ideia que daqui uns 20, 30 dias, a ideia é fazer uma grande atividade entre o Boulos e o Alencar, para um pouco dialogar um pouco, porque a gente sabe que faz muita fronteira, você tem a Zona Norte e você tem a Zona Leste, que faz fronteira com a cidade de Guarulhos, e Guarulhos está muito próximo da capital, então a ideia é que a gente comece, já tem feito algumas conversas entre o PSOL e o PT, a gente conversado com o pessoal da capital, com o PT também, para a gente pensar em algumas atividades em conjunto. E aí a gente está pensando aí que faça uma atividade junto entre o Guilherme e o Alencar, para pensar em pautas em conjuntos, como é que resolve esses gargalos que tem nas duas extremidades, entre Zona Leste e Zona Norte de São Paulo, que faz divisa com Guarulhos. Eles devem ter um bom entrosamento, afinal de contas são companheiros de Câmara dos Deputados, né?
E já que citei a Câmara dos Deputados, para a gente encerrar nossa entrevista, Maxwell, antes, claro, você também vai poder mandar o seu recado final, suas considerações finais. Uma questão que eu coloco para você é o seguinte: o presidente Lula venceu a eleição, um presidente do campo progressista ou de esquerda, para aqueles que preferirem o termo esquerda, mas na mesma eleição em que o Lula foi eleito um Congresso que não é intimida a palavra, mas que se identifica como um Congresso conservador. Acho que essa é uma definição que os próprios parlamentares utilizam. Então, na mesma eleição, um presidente progressista com um Congresso conservador. E aí você vê coisas do tipo, projetos do governo vão para o Congresso e o seu destino ou é uma derrota acachapante ou vai parar na primeira gaveta que tem no Congresso Nacional. Você é presidente de um partido que é aliado do presidente Lula. Como que você enxerga essa heterogeneidade tão grande? Um presidente conservador tendo que lidar com um Congresso conservador. Isso é uma das dificuldades no Brasil, acho que não só na Câmara Federal, né? Acho que em vários municípios acaba tendo esses problemas, porque eu acho que o eleitor ele não consegue entender que quando ele vota para um candidato a presidente, ele tem que votar num candidato a deputado que tem um alinhamento político com aquele presidente da República para poder governar, para poder colocar em prática o seu programa de governo. E eu acho que ainda o voto da população brasileira ainda é um voto muito despolitizado. E eu acho que é muita culpa dos governos passados, incluindo inclusive os governos do PT. Acho que faltou um pouco desse processo de politização da população brasileira, para um pouco compreender a política em si. Então as pessoas, você vai falar de política pessoal, eu não quero saber de política, mas é importante elas saberem de política, mas a gente precisa encontrar um meio para que a gente possa inserir a população nessas discussões políticas, para que a gente possa inserir a população, né, nessa importância de estar fazendo esse tipo de discussão, de estar podendo eleger parlamentares que tenham um alinhamento político com o presidente, ou com o prefeito, ou com o governador. E a gente ainda tem essa dificuldade. Infelizmente, hoje o Brasil ele está na mão de um centrão, né, um partido que é um centrão. Quem tentou bater de frente com o centrão, a gente viu a presidenta Dilma caindo num golpe por conta disso. O presidente inelegível Bolsonaro, da última, tentou bater de frente com o centrão, ele viu que não passava nada, teve que recuar e colocar o centrão para dentro do seu governo. E o presidente Lula agora vem tentando dialogar, porque ele é muito hábil, ele é muito bom politicamente, vem tentando dialogar para ver de que forma que ele consegue encaixar o seu projeto, seu programa de governo para poder dialogar nesse sentido. Mas, de fato, é um desafio muito grande que a gente precisa encontrar meios de discutir com a população como é que faz essa votação casada, né? Hoje é uma votação, hoje tenho certeza que tem gente que votou no presidente do Lula e teve gente que votou no Eduardo Bolsonaro. Inclusive, na última eleição, muitas reportagens sobre o voto Tarci Lula, a pessoa que votou 13 para presidente e 10 para governador. Exatamente. Que são candidatos que não conversam entre si. O Tarcísio foi ministro do Bolsonaro, adversário do Lula, né? Então, só para a gente encerrar, Maxwell, queria que você esticasse essa sua reflexão para o âmbito da Câmara aqui de Guarulhos, né? Porque hoje a oposição ela é minoritária, acaba ali sempre projetos que são de estrito interesse do governo Guti, a votação é sempre 27-7, sabemos quem são os parlamentares da oposição. Se eventualmente o candidato que o pessoal apoia for eleito, mas a quantidade de parlamentares que hoje estão na oposição não crescer, teremos dificuldades à vista, né? Então eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. O município ele já tem uma característica muito diferente do que é o cenário nacional. Primeiro que é o seguinte, a gente elege vereadores extremamente despolitizados para a Câmara Municipal, extremamente despreparados. Tem vereador que, se você pegar lá, ele está votando num projeto de lei que ele nem sabe que ele está votando, e muitas das vezes ele se engana, ele vai perguntar, e o Edmilson é um dos vereadores que é o maior consultor de muitos vereadores lá. Eu já vi isso com os meus próprios olhos. O vereador Edmilson, esse projeto que a gente está votando, aí o Edmilson explica para a pessoa, não, peraí, eu não concordo com isso. Então é um absurdo. O Guarulhos perde muito para a gente não ter uma TV aberta. Acho que as mídias locais conseguem fazer o seu papel, mas ela não atinge o todo da população. E a gente ser muito prejudicado por não ter uma TV aberta. Tenho certeza que se a gente tivesse uma TV aberta, muito vereador que está ali, com certeza ele não estaria eleito. Porque é muito bonito você estar lá no seu bairro, você estar na beira de um campo de futebol, pagando um fardamento, colocando uma cerquinha, distribuindo cesta básica, mas na hora de discutir um projeto de lei, ele não sabe nem o que está sendo debatido, nem o que está sendo discutido.
Então, a Câmara Municipal ela tem que ser diferente por conta disso. Então, quando o cara for eleito, independente do prefeito que estiver lá, ele vai ser a situação. Ele não pensa em ser oposição. Se ele não tiver o mínimo de política na cabeça. E outra, essa troca de partido político, você já percebe que o cara não tem compromisso político com ninguém. Então, você sai de um partido e vai para o outro. Passa a eleição, você está em outro partido. Passa a eleição. Então, ele não tem compromisso partidário. Tem um compromisso político, não tem compromisso com uma causa. Ele tem compromisso com si mesmo, com ele mesmo. Eu sou vereador, eu estou ali para fazer isso. Então, esse tipo de coisa no município pode ficar tranquilo. Independente do prefeito que ganhar, a maioria daqueles vereadores que estão lá que hoje fala mal do PT, sou antipetista, se o Alencar ganhar a eleição, no outro dia está todo mundo junto com o Alencar de novo. O centrão guarulhense. Não é nem centrão, porque eles nem têm capacidade para ser um centrão. Isso aí. Maxwell, muito obrigado pela sua entrevista. Antes da gente encerrar o programa, passo para você a palavra para você fazer suas considerações finais, mandar o seu último recado. Agradeço muito pela sua presença, pela entrevista. Queria agradecer, André. Primeiro, acho que é importante abrir esses espaços para a gente que não está acostumado a estar no dia a dia aqui da mídia local de Guarulhos. Acho que para a gente é importante, enquanto presidente partidário, a gente passar o recado para os nossos pré-candidatos a vereadores, para a nossa militância, a gente expor um pouco do que a gente pensa enquanto partido, enquanto organização partidária. Então, agradeço aí abrir esse espaço, acho que é muito importante. Valoriza a nossa participação, valoriza a nossa organização política e nos dá respaldo aí para que a gente continue o nosso trabalho aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigado, conte sempre com o Radar de Notícias, as portas estarão sempre abertas, desejo sorte e sucesso ao pessoal nessa empreitada, nessa pré-campanha, em breve oficialmente campanha eleitoral. Conte conosco, volte mais vezes. A gente encerra por aqui a edição desta terça-feira do Radar